cidade de Araras, 12h39. A partir de agora, a segunda etapa do programa de Frente com o Vereador, desta terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Mais uma vez, desejando boa tarde para a Duda e desejando boa tarde também para o Castanha. Sejam muito bem-vindos e vamos continuar, né? A bola rola. A bola continua rolando aqui na 107. 12h39. Boa tarde, Castanha. Boa tarde, Marcel. Bom, para dizer de cara para vocês que é um prazer muito grande estar aqui na presença da Eduarda, na sua presença, obrigado, Marcel. Retornando aqui, eu que já estive aqui algumas vezes, e é um prazer muito grande, quero frisar e justamente agradecer a presidente Miriam Vanessa por ter... ela teve a sensibilidade ao saber que nós estamos deixando a Câmara Municipal por conta eu falo em meu nome, falo em nome até do Murilo, com a permissão dele, mas a última sessão nossa foi ontem, na segunda-feira. Despedida. E é isso, e ela ter tido essa sensibilidade, essa é a palavra, e entender e colocar a gente no programa aqui para falar um pouquinho para a cidade de Araras, numa rádio tão respeitada, com pessoas respeitadas à frente do programa. É isso. Então já começo de cara agradecendo pela sensibilidade da presidente, pela sensibilidade da própria rádio. Pois é, na despedida deles ontem, né, dos vereadores suplentes, a Miriam deu mais tempo de fala para eles, né? É verdade. Era tempo de 6 minutos para os outros vereadores, ela manteve os 10 minutos para que eles pudessem aproveitar esses últimos minutos. Isso. E também trouxemos os dois aqui dividindo o espaço no programa da rádio, que a gente fala que é a extensão da Câmara, né? Tudo que acontece lá a gente estende e traz para cá. Então, nesse segundo tempo do jogo, tivemos a substituição, sai Murilo, chega Alexandre Castanha, que esteve, né, substituindo o Rodrigo Soares. Exatamente. Nesse período de um mês na Câmara. Isso mesmo, é um fato que não é simples substituir o Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa bem atuante na política da nossa cidade, mas eu vim com essa missão, além de substituí-lo, mostrar algumas ideias que eu tive e coloquei na forma de indicação, na forma de projeto de lei. Eu até trouxe um resuminho aqui para a gente poder... Tem aqui, ó, os nossos tópicos. Eu trouxe algumas questões aqui que eu acho interessante do ponto de vista do município, entendeu? Eu parto do seguinte princípio: quando a gente não consegue colaborar com muita coisa, é bom a gente assistir e ouvir para prestar atenção nos movimentos que estão acontecendo. Porque assim, vocês estão lidando com vereadores. E a gente percebe muito bem quais são os movimentos que são feitos dentro da política para um se sobressair. Um se sobressai com ideias, outro se sobressai com agitação, outro se sobressai aos gritos, outro aos trancos e barrancos, outro se sobressai de outras formas. Mas é nítido, e a população hoje, com uma nitidez muito grande, percebe esses movimentos, né? Quem é favorável, quem é contra, por que é favorável, por que é contra. Quem solta o peso no próprio pé e depois sai mancando, enfim. A população reage a isso, a esse tipo de comportamento. Então eu fiz questão de trazer aqui, o Marcel, com a sua e com a autorização da Duda, algumas ideias que eu trouxe ao Legislativo que servem ao Executivo, para que o Executivo também coloque essas ideias à frente. Vamos a elas. Vamos lá, nesse primeiro item aqui, é um item importantíssimo, a gente tem falado muito da questão da água, do tratamento de esgoto, então tem um estudo de viabilidade para a construção de barragem e estação de tratamento de água para atendimento da região leste. Lembrando que Castanha esteve à frente do Saema, exatamente, né? Eu comecei a dar o início nesse estudo, me perdoe os outros presidentes, quero fazer menção a eles, mas cada um teve a sua contribuição para que isso ocorresse. Só que eu acho que está na hora da gente avançar. Eu conversando com o atual presidente do Saema, meu amigo Juninho Martini, é Juninho, mas ele é grande. Eu ia falar isso. Mas é o tratamento... Parece um zagueirão, né? Eu conversando com ele, e já tem estudos de viabilidade dessa questão. Eu acho que isso é importante, a gente começar a empurrar esse trem para frente
com relação à água. E eu concordo com o Murilo no que diz respeito. Ele falou atenção à água. Com relação ao tratamento de esgoto, funciona assim, um sistema provisório hoje. Funciona em dia, né? na condição de provisório, desculpa. Lá atrás, sem querer bater no peito, não é essa a ideia, mas a implantação até então foi eu que coloquei naquela condição, também provisório. Esse tratamento continua. Ele continua nessa condição. E é um tratamento que vem dando resultado. Só que aí é assim. Como ele é um tratamento biológico, eu quero explorar isso aqui primeiro para depois partir. Como é um tratamento biológico, para quem mora do lado da Nestlé, normalmente sente cheiro de café. Bom também. Tá dada a resposta. Tá? Então bola para frente e vamos trabalhar. Essa é a ideia. Com relação à questão da água, é preciso ter uma atenção em relação à água em todo sentido. É preciso proteger os mananciais, é preciso fazer o reflorestamento necessário em volta das nossas represas. Todo mundo sabe a lição de casa, mas é preciso fazer. Atitude. Esse que é o ponto, tá? Todo mundo tem ideias maravilhosas, mas elas não podem ficar só no papel, ela tem que... E eu penso que o poder público já vem caminhando para isso. Existe uma preocupação nata do secretário de Meio Ambiente, Rodolfo Bergamin, tá? Ele sabe o motivo dele estar lá, do porquê que ele está lá. É para isso. Dentre a lista que ele tem praticado das coisas que ele precisa fazer, uma delas é a questão ambiental da proteção dos nossos mananciais e represas. E ali é preciso reforçar o reflorestamento. Culpa dele? De forma alguma. Ao longo do tempo vem sofrendo desgaste esse assunto. Mas Araras precisa avançar no que diz respeito ao reflorestamento. Transformar a cidade para que ela volte a ser a chamada Cidade das Árvores, né, é outro ponto. Mas aí é urbano. Aí nós estamos falando de praça e tal. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de uma situação muito mais... que nos chama a atenção, muito mais perigosa, que é o tratamento da nossa água. Não por conta do Saema, mas por conta do cuidado de que nós munícipes, e eu estou nesse time, de que nós munícipes tomemos cuidado realmente proteger a água de forma ampla, de forma geral. Acho que essa é a... Com relação à viabilidade do estudo para a Zona Leste, mas por que na Zona Leste? Porque assim... A cidade cresceu muito para lá, né? Exatamente, os serviços têm Duda. que chegar lá também, né? Tem que chegar o transporte, a escola, a água, tudo. E aí, precisamos dar atenção, lá tem cerca de 40 a 50 mil pessoas para a Zona Leste, e nós precisamos estudar para saber o que nós vamos fazer. É um tratamento em proporções menores lá para a Zona Leste? É a divisão da água que vem bombeada do Mogi Guaçu para que seja tratado? Aliás, esse assunto eu tratei hoje com o presidente do Saema, para que uma parte da água venha para a estação de tratamento de água e a outra vá para o tratamento na Zona Leste? Já chega metade. Exato. É uma ideia a fim de beneficiar, eu não diria beneficiar, mas a fim de dividir essa água por toda a cidade. Dividir o benefício. Dividir o benefício, Marcelo. Boa expressão usada por você aí. Eu acho que essa é a ideia para a gente colocar para frente. É discutir esse assunto. Porque assim, quando se critica, espera de quem critica uma ação positiva. Criticar por criticar, eu acho que fica muito no vazio. A crítica é sempre positiva, ela é sempre necessária, eu encaro dessa forma. Só que ela precisa vir acompanhada, e não é de algo estratosférico. Eu não estou falando da NASA, tá? Eu estou dizendo que por trás de uma crítica que soa como negativo, tem que vir algo positivo. Se você não traz o algo positivo, você é só mais um que fez uma crítica. Igual tantos têm nas redes sociais, que acabou favorecendo isso. Então critica, mas e aí? Me dê a sua solução. O que você acha disso? Ah, eu não acho nada. Então, desculpa, senta aí no banco. Eu penso que seja dessa forma. O cidadão tem o dever de contribuir, porque paga imposto aqui, tem os encargos
as responsabilidades e as benesses aqui no município de Araras. E por conta disso, ele precisa também ser ouvido, claro, com responsabilidade. Não é simplesmente xingando os vereadores, xingando o prefeito, que você vai contribuir com isso. Friso aqui, gosto sempre de usar essa expressão. A crítica, ela é positiva até a página 2. Depois ela passa a ser só destrutiva. 12h49, estamos com um programa de frente com o vereador, a apresentação da nossa querida Duda e agora com a participação do vereador Castanha. 11 minutos agora de programa, ainda temos um bom tempo, Duda. Temos tempo então para falar do estudo de viabilidade para a utilização da energia solar como fonte para a iluminação pública, já que iluminação pública é um assunto recorrente, né? É um assunto recorrente, mas aqui o foco é outro. Aqui não é a iluminação pública em si. Aqui é a fonte. É a fonte. O que se gasta com energia no município é terrível. O próprio Saema, que eu estive lá, eu tenho uma ideia muito concreta de quanto gasta de energia, porque o Saema usa muitas bombas, e as bombas requerem energia. Então o gasto com energia é imenso. E está na hora da gente já pensar em armazenar ou, no mínimo, contribuir para que a gente tenha energia para produzir no serviço público. A energia limpa não seria um caminho, Castanha? A energia limpa seria, mas a fotovoltaica é hoje a bola da vez. Sim. Você vê que desde uma residência pequena até, está recebendo fotovoltaica para que ela consiga se manter do ponto de vista energético. E aqui eu englobo escolas, eu englobo o Saema, o TCA, a própria prefeitura como um todo. Está na hora da gente pensar dessa forma. Pô, mas o custo é alto, Castanha, viu? Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo a necessidade de ter. Como que nós vamos resolver? Aí tem que sentar com as outras pastas para saber qual o tamanho disso. Mas ainda não foi dado o pontapé nesse sentido. Mas em vez de ser numa pancada só, não pode fazer uma coisa gradativa? Em doses homeopáticas. Isso, exatamente. Faz numa escola ou faz de forma experimental no próprio Saema. Que a partir do momento que você faz, que seja numa escola, já é economia dessa escola. Daquela escola. Né? Depois você faz em outra escola, já se passa a ser uma economia maior. Sim. E assim, gradativamente, a gente consegue ter uma energia limpa para toda a cidade, pelo menos para os órgãos públicos. Exatamente. O que desoneraria bastante as contas públicas. Bastante. Né? E você pode ter certeza, Marcel, Duda, você pode ter certeza que esse é um dos maiores gastos do município. Eu acredito. É com a energia. Mas não é porque nós estamos em Araras que gasta muito. Não. Se você for em Limeira, é a mesma coisa. Sim, Pirassununga, São Paulo. E aí é um mecanismo de compensação. Claro que tem um start caro no início, claro, mas ele se paga ao longo do tempo. Rapidamente. E o futuro já chegou, o futuro está aí, Sim. viu? Nós já estamos discutindo, porque no futuro. O futuro é agora, já chegou. A tecnologia está aí para a gente usar. Precisamos dar esse passo. Precisamos. E uma coisa que é muito complicada para a gente discutir é a questão de área que precisa por conta da energia fotovoltaica. Bom, os telhados dos prédios públicos, em especial as escolas, já que nós estamos falando aqui das escolas, eles são propensos a isso. Sim. Ainda bem que nós temos. Eu garanto que um telhado de uma escola, sem aqui mencionar essa ou aquela, ele por si só, além de armazenar, de compensar a energia daquela escola, sobra energia, tá? Como não Saema, você Tô dizendo porque na minha casa é assim. Eu pus fotovoltaica, sim, tá? Sim. E eu sei muito bem o quanto que gasta a minha casa e sei que sobra energia lá para eu pagar outros imóveis, se for o caso. Tá vendo? E no caso do Saema, que não tem um telhado tão grande, a gente poderia usar energia eólica? Poderia usar energia eólica, mas poderia mais. Nós não temos represas. Sim. Hoje as placas fotovoltaicas, elas ficam flutuantes. Ah, tá. Que legal. Não sabia disso.
todas flutuantes, usando o espaço que você precisa. Precisa de 3 campos de futebol. Nas represas a gente consegue. E é isso que vem acontecendo no mundo. Quem não tem espaço, acha espaço. E o SAEMA tem perfeitas condições de fazer isso. SAEMA, as escolas, e é importante dar o primeiro passo. Como você bem mencionou, o Marcel ou a Duda, nós precisamos, nem que seja uma escola, vamos fazer um projeto piloto para uma escola. Sim. Ainda que a escola seja pequenininha, não tem problema. Mas se ela conseguir se sustentar, já é uma economia. Já é uma economia. É um bom caminho, né? 12:55, Duda. Eu estou vendo aqui uma questão de ciclovia no Lago Municipal. Esse é legal. Dá para emendar nesse assunto a questão da prainha lá que foi restaurada, né? Você sabe que a prainha restaurada, me perdoe, Duda, você quer fazer outra colocação? Não, eu ia falar que em uma das sessões você disse que era uma ideia antiga sua, esse restauro da prainha. Realmente aconteceu, era uma ideia antiga. Eu criei como mote de campanha, da primeira vez, campanha de vereador, né? Pela primeira vez que eu fui candidato, eu criei o Café com Ideias, né? E durante os cafés com ideias eu fui desenvolvendo os temas. Um deles era a utilização da prainha do lago para o futevôlei, para esse tipo de espaço tão bacana que estava ali abandonado, né? Muito bacana, muito legal. No cartão postal da cidade. Sim. Exatamente. E que agora tá bombando, você passa lá, tem gente jogando o tempo inteiro. Beach tênis, né, que veio com uma febre terrível, esse beach tênis, o futevôlei. E eu fiz esse Café com Ideias. O Gersinho continua artilheiro no futebol. Olha aí, ó. Os caras estão dominando, mas o Gersinho continua artilheiro no futebol. Ainda bem. Ainda bem. Eu fiz essa indicação lá atrás e acabou surtindo efeito perante o Poder Executivo. E o Executivo foi lá e executou, né? Agraciando tanta gente que gosta daqueles esportes ali, na areia, na praia do lago, enfim, e acabou trazendo um benefício. Só uma colocação, melhor ocupar com o esporte do que do jeito que estava sendo ocupado, Não, né? Com certeza. Claro. Deixa não tenha dúvida. Pode até velejar no Lago Municipal, lá, né? Alguma coisa de bom, que chame a atenção de uma forma positiva. E as pessoas estão aderindo lá, viu? Eu até elogiei o prefeito Pedrinho e também o secretário de esporte Douglas Marcus. Eu falei, parabéns por vocês terem impulsionado essa ideia aqui, porque valeu a pena, as pessoas estão lá. Agora a ideia é outra. A ideia é que a gente terminasse a ciclovia do lago. Que é um trechinho curto, né? Trecho curto, e privilegiando o esporte, a caminhada, que todo mundo, eu passeio com o cachorrinho, enfim. Quem anda de bicicleta, quem anda de skate. Na minha visão, e eu respeito as demais visões que porventura alguém tem, para mim tem que continuar, dar a volta no lago inteiro a ciclovia. Calçada é uma coisa, ciclovia, e depois vem a rua. Ok? Com o Boulevard do Lago, os carrinhos de lanche tendem a serem eliminados porque eles vão para dentro do Boulevard. E eles ocupam uma parte da rua, né? Então vai ficar livre. Ali. Vai ficar totalmente livre para o estacionamento. Então vamos lá, para quem olha para aquela rua do lado direito para o esquerdo, ficaria a calçada propriamente dita, a continuação da ciclovia, a rua, e do lado esquerdo continuaria apto para o estacionamento. Vale lembrar que nós temos outros bolsões de estacionamento também privilegiando o lago. Então, eu creio que a discussão de estacionamento estaria superada. Mas a necessidade do término da ciclovia, puxa vida, eu acho que está na hora. Aliás, seria lindo ter a marginal inteira, né? Também. A gente tem eu ia falar isso. A marginal, uma extensão enorme, toda plana, isso, maravilhoso. Excelente ideia, Duda.
Mas é como falta pouco. Põe meu nome lá na ciclovia. Isso! Boa! Eu não quero virar nome de rua tão cedo. Tô fora. Pelo amor de Deus, Marcelo! Tem tudo a ver que um amigo meu vira nome de rua, Pelo amor que ele de tá Deus. 7 palmos, já eu tô fora disso. Que horror, não, pode ser em vida. Pode ser em vida, né? Então é um trecho pequeno, a Duda mesmo mencionou aqui. É um trecho pequeno pra gente terminar. Sabe? Diminuiria o fluxo de velocidade no lago, se bem que eu não vejo tanta gente correr ali, não. Né? Tem umas lombadinhas também que não permite. Isso. Tem um radar agora ali, na rua ali. Tem radar também lá na avenida, né? Isso. Lá na frente do ginásio, do outro lado do rio. Mas era uma... Marcel, precisa fazer. Claro. Precisa fazer. É muita gente frequentando o lago. Tá aí, ó, o exemplo das quadras de areia. Tá aí, ó. Isso aí foi só apertar o botão, as pessoas apareceram. Aí aparece gente comprando raquete de beach tênis, o outro que é uma bola de futevôlei. Enfim, aparece gente que você... Aparentemente as pessoas não existiam até então. De repente tá ali. A garotada tá ali. E outro lugar também que eu acho que deveria ter uma visão um pouco mais carinhosa da administração, e nisso eu sou sincero, é com relação ao parque ecológico, né? Sim. Porque eu acho concordo contigo. O parque ecológico ele recebe muitas famílias durante o final de semana. Eu critico muito aqui quem frequenta o parque ecológico. Não estou generalizando, mas tem muita gente porca que frequenta o parque ecológico, que vai lá, porque às vezes eu vou lá dar uma caminhada com a minha pastora alemã e eu acabo trazendo para casa 2 sacolinhas de mercado de lixo dos outros. Né? Com pacote de biscoito, papel de lanche, latinha de refrigerante, de cerveja, outras porcarias que você encontra também e tal, e eu acho um absurdo, né? A pessoa ir produzir o lixo e não levar o seu lixo embora, né? Então isso é uma vergonha de educação social. Sem dúvida. Agora, manter o parque ecológico em situação que as pessoas possam usar, uma ciclovia, a calçada bem feita para se caminhar, o lago ser assoreado e tudo mais, tudo isso agrega. Né? Isso traz as pessoas. Eu acho que é um lugar tão bonito e que poderia ser mais explorado. Explorado de uma forma melhor. Mas a população, você focou muito bem, me perdoe aproveitar o seu gancho, sim, mas a população precisa contribuir para isso. Sim, sem dúvida. Precisa partir do povo, tá? Eu dou sempre o exemplo do metrô, Marcel. Andei muito. Eu também. A pessoa fica inibida ao jogar um papel de bala no metrô. Sabe por quê? Porque o metrô é limpo. Exato. Quando ele chega no término da estação, lá ou no Jabaquara, ou lá em Santana, ou isso. Tucuruvi. Eles são Tucuruvi, todos os vagões são varridos. Sim. E aí você só vê a borrachinha do chão, que é o tapete de borracha do trem. Então você põe o papel no bolso. Você não vai jogar. Não joga. Esse é o segredo. É você inibir a pessoa de praticar esse ato. Por quê? Por vergonha. A pessoa passa a não fazer por vergonha. Se você achar lixo dentro do metrô, favorece com que os demais façam a mesma coisa. Eu estou usando o metrô só como metáfora. Sim, exato. Né? Mas a verdade é o parque precisa ser usado de uma forma, eu não diria educativa, didática. Quando a gente conseguir mostrar para a população que aquilo lá não é em meu benefício da Duda ou do Marcial, do Jarcim, não é. É em benefício de todos. Puxa vida, mas acabei de vir fazer o piquenique, vou deixar a lata. Não vou deixar a lata aqui, não. Eu vou pôr dentro do saquinho e vou depositar no lixo. E tem lixeira, isso. Lá. Tem bastante lixeira. Tem um monte de lixeira. Tem sim. É só depositar. Eu frequento bastante ali e a gente vê isso. Agora, é necessário que ambas as partes façam a sua parte, né? Sim. Está faltando um pouco de carinho, um pouco de atenção com relação à administração pública, na minha opinião, de fazer as coisas acontecer e também a educação do povo de estar lá. Sem e lembrar dúvida. Que ele está indo embora, mas alguém está chegando para usufruir também, né? É isso. Duda, como está seu cronômetro aí? Estamos com 24 minutos e 30 segundos do segundo tempo. Vamos lá, então. Temos ainda 5 minutos e meio.
Tem um projeto de lei aqui proposto pelo Castanha que trata da questão do engasgamento, é isso? Exatamente. E eu lidei com esse assunto de forma rápida em função do que aconteceu aqui na cidade de Araras, que nós recebemos a notícia de um engasgamento por leite materno que a criança veio a falecer de meses. Eu estava em casa conversando com a minha esposa, a Dani, e eu falei, olha, como que você reage? Você é a mãe. A criança acabou de afogar, ou no peito, ou na mamadeira, pouco importa. Como que você, mãe, reage a uma situação trágica dessa? Veja, é complicado. Sim. Tá? E, volto a frisar, lamentavelmente isso aconteceu na nossa cidade, mas acontece no Brasil afora e no mundo afora acontece isso. Todo dia. Tá? Então é importante. Eu elaborei um projeto de lei. Não só com leite, né? Tem as crianças, principalmente agora na época de férias, engasga com brinquedos, com moeda, com várias coisas. E aí, eu foquei na criança até 1 ano. Desde o pré-natal dessa mãe até a alta médica pós-parto, essa mãe precisa receber uma instrução de como desafogar. Tem um nome técnico para isso? Tem uma manobra e o nome é difícil. Heimlich. Acho que é isso. Acho que esse é o nome. Mas eu no hospital, quando eu tive as minhas filhas, eu recebi essa instrução da enfermeira. Ela me chamou, eu e meu marido, para ensinar a fazer a manobra. Veja. Mas eu quis transformar isso em lei. Porque foi voluntária no caso dela. Exatamente. Ela foi uma felizarda ao receber essa informação. Tá? Mas o que também não saber fazer a manobra na hora mãe, com o bebê, no desespero, não sei se eu saberia, se eu faria, entendeu? Mas ter ali um pai instruído, o avô, todo mundo sabendo fazer. Olha a importância disso e de você colocar para a família, a avó, que muitas vezes a avó acompanha, tá lá ajudando, É bem comum a avó participar de todo esse processo. A avó, o marido, que a própria Duda mencionou, saber o que eu faço agora que a criança acabou de afogar. Como que eu trago ela de volta? E muitas vezes, tem o SAMU, tal, mas nós estamos falando de respiração. Sim. Não qualquer segundo dá tempo muitas vezes. Sim. E usando desse exemplo negativo que aconteceu, eu tentei transformá-lo em positivo. Para que nós desenvolvêssemos um projeto de lei, para que as mães, a família, você pode chamar o tio, a tia, a avó, todo mundo para receber essa instrução. Olha, a enfermeira vem vindo aqui. Então vamos ouvir o que ela tem para dizer, como que a gente tem que proceder para desafogar o bebê? Isso pode ser feito nas escolas, pode no ser trabalho, feito, nas Marcelo, empresas. Né? Isso tem que contaminar as pessoas. Sim. As pessoas têm que saber como reagir a esse tipo de situação. Sim. É importante saber. Nós não podemos perder crianças mais como lamentavelmente aconteceu. Tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a mãe, não tem nada a ver com as mães que acontecem. Não é isso não. Não é isso não. Nenhuma mãe que é isso. Entra no desespero e não sabe o que fazer e fica assistindo um episódio triste demais. Triste demais, verdade. E com um pouquinho de instrução, se não da mãe, mas com os outros entes da família, a gente consegue resgatar essa criança, esse bebê. Evitar essa tragédia. E evitar essa tragédia. Essa foi a ideia desse projeto de lei que eu apontei na Câmara Municipal. Muito bom. Duda, entramos no último minuto, Duda. O último minuto, é aquele de falar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né, Castanha? Olha, eu vim aqui, claro que eu vim divulgar um pouquinho dessas ideias mas, na verdade, a palavra é gratidão. Eu vim para agradecer. Eu que agradeci ontem na tribuna da Câmara, a forma com que eu fui recebido na Câmara Municipal. Por todos. Desde quem fica na portaria da Câmara, tá? Todos os assessores, sem exceção. Todos os vereadores, a forma com que eu fui recebido. E eu achei fantástico isso. A experiência vivida durante 30 dias como vereador,
até porque eu era o vereador, primeiro suplente do vereador Rodrigo, no caso da ausência dele, e saio de lá contente. Contente por quê? Por entender as limitações do vereador, a qual eu estou agora, que tem limitação, inclusive do ponto de vista legal. É quando tá lá que percebe, né? Quando você tá lá você vê o quanto que é difícil a gente atuar dentro da democracia. O quanto que é importante você ter uma ideia, divulgar essa ideia, saber divulgar para que ela chegue lá na ponta da corda, para o munícipe que está ouvindo. Fala, puxa vida, aquela indicação chegou aqui. A indicação da prainha do lago chegou. Chegou e está lá um monte de gente jogando bitênis, jogando futebol. Essa que é a ideia. Mas volto na palavra gratidão, para agradecer mesmo de coração, primeiro a Deus, depois a minha família, que contribuiu muito, que teve muita paciência para que eu, durante a campanha, chegasse até a sentar e ocupar uma cadeira na vereança da nossa cidade. Ao time inteiro da Câmara Municipal, todo mundo. Agradece a comunicação. A comunicação, a vocês que estão aqui da comunicação, é claro, estão todos incluídos aí. Aos meus assessores, que são assessores do Rodrigo, tá? E existe porque troca o vereador e o assessor mantém, tá? Né? Para quem não entende o processo. É assim, já aconteceu na história, de alguns vereadores assumirem e trocar, ainda que seja por um pequeno tempo, trocar o time de assessor. Veja, causa uma bagunça na vida dessas pessoas desnecessárias, a meu ver. Então, logo que eu cheguei, eu sentei com a Larissa e com o Gersinho e falei, o time que eu tô trazendo aqui é o time de vocês. Mas tem um artilheiro aí. Tá, o cara joga pra caramba. Ele já jogava, então, pelo amor de Deus. Fácil, então, eu falei, deixei bem claro, primeiro dia isso, deixei bem claro, nós vamos jogar junto, beleza? Pô, Castanho, que legal, tal. Então eu não mexo com ninguém, ok? Eu não tive, não é privilégio não é nada disso, eu não achei desnecessário até trocar a placa da porta. Tá? Não é porque eu sou bonzinho, não é isso, é porque assim, são só 30 dias. Sim. Eu tenho que entender que existe um vereador titular que está lá ocupando o espaço e que eu tenho limites para as coisas. Eu tenho respeito por aquele que está lá e que vai chegar agora, vai retornar, e pelos outros vereadores que estão ocupando. Se a gente entender o que é limite, se a gente entender o que é educação, seja dentro da Câmara, seja dentro da sua família, seja aqui na rádio, eu garanto, muda e muda bastante coisa. Então a palavra aqui é gratidão, tá? E educação. Achei que ele ia falar, e até a próxima. E até a próxima. Quem sabe, né? Duda, obrigado mais uma vez pela tua participação, obrigado por mais um ano de parceria com a Rádio Araras FM aqui. Quem eu estendo também o meu agradecimento ao Caio pelo trabalho que ele vem sempre fazendo aqui. Rever o meu amigo Gersinho Leite é um tremendo prazer, porque tive o prazer de narrar jogos do União São João e ter ele e o pai dele comentando os jogos ao meu lado, a quem eu chamava de Bob pai, Bob filho. E outro dia eu estava no Estúdio 2 lá, mexendo nos anais da história, e tenho jogos gravados e comentados por você e pelo seu pai lá, a qual me deu um saudosismo muito grande, e é um amigo que eu tenho na cidade aqui, o Gersinho. É um prazer sempre ter ele aqui. Duda, para você, pro Castanha, para todos vocês, Araras FM deseja um Feliz Natal, um santo Ano Novo, muito sucesso, sabedoria, e que se houver outras oportunidades para que vocês assumam o cargo no pleito, que sejam abençoados e contem sempre com a nossa democrática forma de agir, que é da minha e da direção da Rádio Araras FM. Ok, Duda? Eu que agradeço o espaço, né, durante todo esse ano, e a gente se vê no ano que vem. Um Feliz Natal também para todos, para você, sua família, o pessoal da rádio e para todos que nos ouvem. Feliz Natal, então fiquem todos com Deus. Tá certo, 12h e 13 minutos a 107. Chegamos ao final a mais uma edição
do programa de Frente com o Vereador, a última do ano, hein? Agradecendo a todos pela parceria, agradecendo a todos pela companhia. Continue na sintonia da 107. Eu volto no ar, se for da vontade do Pai, amanhã a partir das 8h30 da manhã, para mais uma edição do programa Bom Dia Araras. Beijo enorme no coração de todos vocês. Até lá. Tchau, tchau.